E é justamente para estas diferenças entre PS e PSD, governo, que poderão ditar o caminho daqui para a frente, que vamos analisar aqui em estúdio no Hora Económica com António Rebelo de Sousa, professor universitário. Olá, muito boa noite, bem-vindo Boa noite, ao é Hora sempre um grande Económica. prazer estar aqui. Igualmente. Amanhã o PS vai apresentar um cenário macroeconómico. O que é que podemos esperar, no seu entender? Um cenário mais prudente, mais conservador ou mais otimista? O que é normal é o cenário macroeconómico a partir de 2016, partindo do pressuposto que o PS é governo, que esse cenário seja mais otimista do que, enfim, muitos setores poderão antever, porque, enfim, com certeza que o Partido Socialista tem algumas ideias, enfim, inovadoras quanto àquilo que deverá ser a política macroeconómica a implementar no futuro, por forma a melhorar a situação. Agora, o problema, digamos, é o seguinte, é que enquanto que o Governo, o PSD, já fez de uma forma relativamente clara qual é o seu projeto futuro, que é, no fundo, continuar a prosseguir o mesmo tipo de política que tem implementado até agora, isto é, uma política assente numa certa contenção da despesa, ou na redução mesmo da despesa de alguns setores, na introdução de reformas estruturais, que aliás deviam ter sido feitas em alguns casos e que não foram feitas, e insistindo na ideia de que é através de um Export-led Growth Model que se consegue dinamizar a economia nacional, isto é através da aposta nas exportações e da competitividade externa que se consegue dinamizar a economia, Enquanto o PS acredita sem mais... explicar muito bem como é que isso é possível, como é que é compaginável com a evolução previsível da economia europeia, enfim, porque então é preciso começar por dizer qual é o cenário previsível para a economia europeia e para a economia mundial, para depois poder, de alguma forma, alicerçar, fundamentar a ideia de que o Export-led Growth Model pode funcionar em Portugal. Isso não explica realmente inteiramente bem. Com todos os constrangimentos a nível global. Exatamente. Isso não é bem explicado, realmente. Enfim, parece que é num certo dia, realmente por inspiração divina, que tudo começa a nível internacional a funcionar bem e, portanto, as nossas exportações também realmente aumentam, e assim por fora, e por aí fora. Portanto, tem essa grande falha. Insistindo na ideia de que, para aumentar a competitividade, deve baixar a TSU, sem explicar também muito bem como é que depois compensa em termos de receita, realmente o abaixamento da TSU. Também não explica muito bem qual é o tipo de reforma da Segurança Social que quer implementar, falando realmente, a certa altura, no plafonamento, mas sem explicar que tipo de sistema misto é que quer realmente concretizar, portanto, aliando o sistema de repartição ao sistema de capitalização. Portanto, com algumas falhas, e depois também não explicando muito bem o que é que ainda tenciona fazer em termos de privatizações, não é? Se quer mesmo privatizar tudo, como é que não é? Houve algumas concessões que foram feitas. Agora não restam muitas empresas para já não resta privatizar. muito para privatizar, partindo do pressuposto que não se privatiza o ar e outras coisas do género, mas a Caixa Geral de Depósitos foi uma cedência, não se privatizou a Caixa Geral de Depósitos, pode ser que se queira privatizar a Caixa Geral de Depósitos, mas isso tem que ser dito com antecedência, de uma forma clara. A televisão, vai-se privatizar a televisão, teve para ser privatizada, mas depois não foi privatizada. As águas, vai-se privatizar as águas. É duvidoso, porque com as as alterações, não houve reforma nenhuma, que foram feitas agora na EPAL, é duvidoso que se queira privatizar a EPAL, não é? Bem, mas, seja como for, isso poderia ser melhor explicado por parte do Governo. Por parte do Partido Socialista, a ideia que se tem é a seguinte. Com o António José Seguro, tinha-se uma ideia, claro, ele não tinha apresentado um produto acabado em termos de projeto alternativo, mas tinha-se uma ideia que era, ao fim e ao cabo, a aposta no novo ordenamento do território, realmente a aposta em mais plano de desenvolvimento regionais, um plano de desenvolvimento nacional, setores estratégicos, incentivos aos setores estratégicos, enfim, incentivos fiscais, eventualmente financeiros, depois tentar articular isso com os fundos estruturais, o setor estratégico com os fundos estruturais. E agora qual é a leitura que faz? A leitura até agora, a única coisa que eu tenho percebido, depois... Percebe-se que quer devolver rendimento aos portugueses, ou seja, devolver salários e pensões, e por aí, provavelmente, incentivar a procura interna. Aqui do Partido Socialista há aqui várias teses, não é? Porque há o setor mais radical, que é o setor viúvo do Hollande, não é? Que se considera
considera viúvo de Hollande, que acha que realmente foi traído por Hollande. Eu não acho nada, quer dizer, eu acho que não foi nada traído por Hollande. Eu, aliás, acho que realmente ele ficou aquém das expectativas, sobretudo em termos de posicionamento da Europa, de defesa de teses na Europa que possam, de alguma forma, ser um contrapeso em relação à Merkel. E realmente estou, de facto, um pouco desiludido com Hollande, mas não... No PS português há um setor mais radical defende o quê? Que defendia a reposição total dos salários. Tudo, quer dizer, voltar atrás, realmente o mais rapidamente possível, não digo já, mas realmente o mais rapidamente possível, a reposição dos salários da função pública, tal. Portanto, acabar com a austeridade, acabar com a política de austeridade, se possível, se houvesse margem de manobra, voltar à aposta no investimento público e por outro lado, enfim, defender não propriamente a ruptura com o capitalismo, que isso realmente não existe no PS, e há uma ala mais moderada, há ala mais moderada, da qual o António Rebelo de Sousa faz parte. Sim, mas eu já não estou a pensar nessa, porque essa é minoritária do Partido Socialista, portanto, essa realmente não acho que vai ser bem sucedida em termos de elaboração do programa de governo. Estou a falar de uma intermédia. Vai propor no vai ser uma coisa intermédia, que passará muito pela aposta nos fundos estruturais e no aproveitamento optimizado dos fundos estruturais. Em quê? Turismo, obras públicas? Sim, obras públicas, mas sobretudo da inovação, realmente da introdução de novas tecnologias em setores ligados à exportação. Isso também realmente aí terá uma posição semelhante à do próprio governo. Realmente isso é um traço moderado, talvez, da sua própria posição política. E depois, mas sem explicar muito bem, esse é que é realmente o grande enigma, quer dizer, porque não é como é que se consegue resolver o problema das comparticipações, quer do Estado português, quer dos privados nacionais, realmente em termos de projetos com participação de fundos estruturais. Sim, porque é preciso lembrar que não basta haver fundos estruturais, é preciso uma percentagem de financiamento público ou privado. Exatamente. Essa é que, esse para mim, eu tenho uma certa curiosidade em saber como é que esse problema vai ser resolvido. Depois o problema também, que é importante, das reformas estruturais, na segurança social, na educação. Financiamento público, muito dificilmente haverá margem para isso. Pois, só com os fundos estruturais, quer dizer, só com fundos estruturais e com uma negociação com a comunidade no sentido de isentar o Estado português de participar durante os primeiros 2 ou 3 anos. Quer dizer, eu não estou a ver outra solução, para sermos francos. Como também não me parece fácil, enfim, nos tempos mais próximos, estar a recuperar os salários da função pública existentes anteriormente. Tem que ser um processo gradualista. Esse também é um outro problema complicado. Pode ser também que tenham uma ideia para as privatizações e para o setor empresarial do Estado e para a política de internacionalização, que esse é o problema em que o Governo tem sido, enfim, menos feliz, porque não se percebe qual é a estratégia de internacionalização, e ainda agora, realmente, com o Banco Asiático para o investimento infraestrutural, nós participamos, mas não se percebe como é que se vai articular isso com as instituições nacionais que estão, em princípio, ou que deveriam estar, em princípio, vocacionadas para o apoio à internacionalização, porque com o EFD, com o Banco de Fomento não pode ser, porque o Banco de Fomento, como vai gerir fundos estruturais, não pode, simultaneamente, gerir um processo de internacionalização da economia portuguesa, porque não pode apoiar projetos de investimento direto estrangeiro de empresas portuguesas. Mas a diplomacia económica foi uma das grandes bandeiras deste governo, sobretudo do vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Foi, mas é que o vice-primeiro-ministro Paulo Portas confunde a internacionalização com as exportações, não é? Tal como outras pessoas, quer dizer, para ele a internacionalização da economia portuguesa é nós exportarmos mais, porque ele não, enfim, considera que é uma irrelevância a internacionalização hard e a intermédia, a intermediate. Isto é, tudo que seja investimento direto português no estrangeiro, tudo que seja franchising, para ele isso é tudo uma irrelevância. Portanto, e depois não compreende, eu acho que ele ainda hoje em dia não compreendeu que a mesma entidade que gera os fundos estruturais europeus e canaliza os fundos estruturais europeus para realmente este ou aquele projeto a nível nacional, não pode ocupar-se da internacionalização da economia portuguesa. Não pode. Quer dizer, não pode gerir fundos para serem aplicados fora do país. E, portanto, não pode ser ela a responsável pela internacionalização. Outro ponto, António Rebelo de Sousa, essa é uma das falhas que eu também não sei qual é a posição do Partido Socialista sobre essa matéria. Devo confessar que não faço a mínima ideia, porque o Partido Socialista também, até agora, dá a sensação de considerar isso uma irrelevância, não, porque não tem falado sobre a internacionalização da economia portuguesa. Quer dizer,
também parece confundir a internacionalização da economia portuguesa com a competitividade externa em termos de exportações e ficar só por aquilo que nós convencionamos designar de internacionalização soft. Mas enfim, posso estar enganado e espero que nós temos que dar o benefício da dúvida. Ainda falta bastante tempo e pode acontecer até o dia 6 de junho. Exatamente. Outro ponto que será certamente um desafio, independentemente do governo que surgir das próximas legislativas, é a sustentabilidade da segurança social. Este fim de semana, numa conferência, ambos os lados pareceram dar alguns sinais. Aliás, o governo já tinha falado, a Ministra das Finanças, que pretendia poupar 600 milhões de euros com o sistema de pensões, mas não avançou propriamente uma solução. Admitiu repescar uma hipótese técnica que, aliás, já tinha sido chumbada pelo Tribunal Constitucional. Admite que o Governo esteja mesmo a pensar seguir por esta via de criar uma taxa sobre as pensões, um corte sobre as pensões, na expectativa de que desta vez o Tribunal aceite? Eu admito, porque se há a característica que a senhora Ministra das Finanças tem e o Sr. Primeiro-Ministro é que em alguns domínios são bastante persistentes. Há quem lhe dê outro nome, mas eu digo persistentes. Mas enfim, também é um defeito, mas também é uma qualidade. Quer dizer, isso realmente é verdade. Agora... E isso resolve a sustentabilidade da segurança social? Cortar pensões é uma reforma? Não é. A reforma da Segurança Social, esse é que é o problema. Também se pode pensar de outras maneiras, também com a TSU, compensar com o aumento do IVA e outras coisas assim desse género. Não é fácil de concretizar isso no atual quadro. Eu penso que teria que haver a coragem de um futuro governo de ir para o sistema misto. O sistema misto, realmente, eu defendo aqui uma posição bastante polémica, porque ao nível do meu partido tem sido muito criticada, passa pelo plafonamento do sistema de repartição. Mas também cria um problema a curto prazo. Sim, mas isto é uma coisa, é um processo gradual, tem que ser um processo gradual, em que o que acontece é que temos que fazer uma média ponderada entre aquilo que já foi descontado pelo sistema antigo e aquilo que passa a ser descontado pelo sistema novo, e essa média ponderada é que depois nos vai permitir determinar aquilo que se obtém como reforma em termos de sistema de repartição, não é? Portanto, isto é, as pessoas que já descontaram, têm 55 anos, descontaram pelo sistema de repartição, a partir do pressuposto que vão ter uma determinada reforma e que só a partir dos 55 é que passam a descontar de acordo com o sistema de plafonamento, é evidente que depois temos que estabelecer... Pois o cálculo é feito com as várias regras. Ponderada, exatamente. Ora bem, portanto vai-se para uma solução intermédia. E isso permite que as pessoas, e até se pode realmente permitir, um sistema gradual, digamos, de transição, em que as pessoas em relação às quais só falta um número reduzido de anos para ter a sua reforma, continua a descontar dos mesmos termos. Mas essa solução resolve o problema no imediato, porque de acordo com os cálculos do Governo, daqui a 18 anos a Segurança Social já está falida ou à beira da falência. Pois, não, realmente no imediato não. O que se pode é realmente estabelecer um sistema de transição em relação a todos aqueles que agora entram realmente na atividade produtiva, no mercado de trabalho, entra já com novas regras, portanto, com o sistema de plafonamento e, portanto, o que é que isto quer dizer? O sistema de plafonamento quer dizer que o sistema de repartição garante a possibilidade de obtenção de uma reforma até um múltiplo do salário mínimo nacional, que tem que ser, enfim, acordado de uma forma consensual, tanto quanto possível, entre os parceiros sociais. No fundo, para simplificar, passa a haver um teto. Exatamente. Passa a haver um teto. Acima desse teto é o sistema de capitalização, realmente recorrendo a fundos de pensões, realmente a companhias de seguros. Cada pessoa decide como é que pretende fazer. Exatamente, pelo sistema privado. Ora bem... Mas essa poderia ser a única solução ou teria de ser necessária uma solução mista? Por exemplo, cortar pensões e plafonamento ou aumentar a contribuição das empresas e o plafonamento? Não, há uma única solução? Eu penso que a solução desejável, e claro que isto é fácil dizer, mas depois depende muito da situação concreta com que se estiver confrontado em termos orçamentais. Agora, a situação desejável é começar já em relação aos que entram de novo na atividade produtiva, realmente pelo plafonamento, começar a aplicar para o futuro também, com algumas exceções que têm que ser ajustadas, que são aqueles que já tiveram realmente X anos de reforma, e falta realmente um número reduzido de anos de reforma, em relação a
esses pode-se dar realmente pode ser opcional, e se fizermos isso pelas minhas contas, mas claro, isto é realmente um bocado discutível, nós conseguimos implementar uma reforma com uma quebra substancial de despesa por parte do Estado, realmente em termos de segurança social, a prazo de 7, 8 anos. Quer dizer, começas a verificar realmente uma quebra substancial a prazo de 7, 8 anos. Mas até lá vai havendo uma quebra, mas não é realmente Não, uma quebra não é abrupta. muito significativa. É um processo gradual que exigiria, aliás, também algum consenso, digamos, entre os partidos políticos. E isso é... Nesta fase complicada. É complicado, quer dizer, isso implicaria, cá está, realmente voltamos ao assunto de sempre, que é um assunto político. Consenso político. Há um consenso político e, portanto, há um acordo ao nível do Bloco Central. Ainda nesta matéria da Segurança Social... Entre, portanto, o PSD e o PS. Dois ex-governantes ligados à Segurança Social, Bagão Félix e Vieira da Silva, vieram dizer mais ou menos a mesma coisa, que é: a reforma da Segurança Social já foi feita, o Governo está a ver o problema pelo lado errado, agora tem que ver pelo lado da criação de emprego e do aumento da produtividade. Resolvia se houvesse uma forma de criar emprego e aumentar a produtividade? Bem, eu acho que não foi ainda totalmente feita a reforma realmente da Segurança Social. Realmente aí tem uma discordância. Mas agora, é evidente que é importante haver um aumento da produtividade. E é importante haver um aumento da produção, quer dizer, haver mas crescimento também económico. não se consegue por decreto. Mas isso não se consegue por decreto, quer dizer, isso é bastante difícil, porque, realisticamente, qual é o cenário macroeconómico possível? Realmente, fazendo, para quem conhece realmente o que se passa minimamente na nossa economia, o cenário previsível nós temos um crescimento de 1,5%, 1,6% este ano, não é? É realmente nós conseguirmos manter a taxa de desemprego a um nível dos 13%, 13,tal%, não mais do que isso, isto em 2015. Em 2016 irmos para os 2%, com uma ligeira quebra realmente no desemprego, talvez vindo abaixo dos 13%, mas muito, muito ligeira, porque já vimos aqui e já tivemos a ocasião de dizer várias vezes, não há uma grande sensibilidade ao mercado de trabalho à lei do CUN. Depois, a partir de 2017, se tivermos ritmos de crescimento económico acima de 2%, mas isso depende também muito da Europa, evidentemente, então nós poderemos ir baixando a taxa de desemprego. Ela, no máximo, em 2019, se tudo correr às mil maravilhas, poderá estar nos 10,5%, 10,7%, qualquer coisa assim parecida. Ou seja, com isso quer dizer que a criação de emprego vai ser muito difícil nos próximos anos? Vai haver criação de emprego, mas quer dizer, ter a taxa de desemprego abaixo de 10% daqui até 2019 é muito difícil. Vai haver criação de emprego, mas não o suficiente para equilibrar as contas da Segurança Social? E não vai haver para equilibrar totalmente as contas da Segurança Social. Temos que pensar em termos de sistema de vasos comunicantes, temos que ir buscar dinheiro É ao outro lado. necessária uma solução imediata. Isso é claro, tanto à esquerda como à direita. É preciso, realmente, depois sermos imaginativos desse domínio, não é? E portanto, temos aqui um problema. Nós, nos tempos mais próximos, dificilmente podemos pôr a nossa economia também a crescer a um ritmo muito significativo. Realmente é algo de. E a questão da TSU? Primeiro o Governo veio defender uma descida da TSU para as empresas, entretanto, no fim de semana, sobre a Segurança Social, Passos Coelho admitiu que poderia aumentar a tributação sobre as empresas de forma a financiar a Segurança Social. Ora, não se percebe muito bem se quer, afinal, reduzir a carga tributária sobre as empresas ou aumentar. Esse é que é o problema. Eu preferiria a metodologia da redução do IRC à metodologia da redução da TSU. Mas admito que no setor de bens transacionáveis, se estudasse a hipótese de, em relação aos setores que são mais relevantes em termos de competitividade externa, haver alguma redução da TSU. Mas isso tem que ser compensado de alguma forma. E nós não temos margem, neste momento, para compensar através realmente de aumentos do IVA, que era a única hipótese que, quanto a mim, poderia existir. Por outro lado, nós temos aqui realmente um problema grave, é que nós, em termos de carga fiscal, já temos uma carga fiscal realmente bastante elevada. António Costa falou em tributar o fator capital, ou seja, outro tipo de taxas sobre as empresas. Sim, mas realmente não me parece muito bem. Eu acho que, neste momento, a carga fiscal já é muito elevada. Era tirar de um lado para aumentar do outro. Não, porque as pessoas esquecem-se de uma coisa. Se nós reduzirmos a carga fiscal sobre as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, o impacto que isso tem em termos de receitas orçamentais não é muito elevado. Quer dizer, portanto, não vai agravar significativamente o déficit orçamental de maneira alguma. Pelo contrário, nem dá grande vantagem às empresas. Uma Como? PME que nem dá grande vantagem às empresas. Uma PME que dê trabalho a 5 ou 10 pessoas não consegue grandes poupanças com uma redução do TSU. Pois não.
Mas agora, realmente, baixarmos o IRC é importante em termos de incentivo ao investimento. Isso é importante. E, por outro lado, há aqui um outro problema que não é bem explicado, nem pelo governo, nem é também muito bem analisado pela oposição, que é o seguinte: é que nas previsões macroeconómicas o crescimento faz sobretudo à custa do aumento do consumo interno. Não tanto à custa, digamos, do aumento da procura externa e, portanto, das exportações, contrariamente àquilo que seria de esperar, uma vez que se aposta num export-led growth model, mas depois das previsões, mesmo das previsões macroeconómicas do governo, aparece a componente consumo interno a ter um papel particularmente relevante. Ou seja, há o risco de caírem em erros do passado, Isso desequilíbrio da pode, balança comercial. porque isso vai agravar o desequilíbrio da balança comercial, porque isso vai implicar aumento das importações. Portanto, há aqui aspectos que não estão realmente bem explicados dos dois lados, digamos António assim. Rebelo de Sousa é uma equação que não é fácil de resolver. Muito obrigada pela sua análise. Até à próxima Foi um semana. prazer, um prazer.